deixar uma breve reflexão aqui nesta manhã. Ela se encontra ali no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9, que tem um subtítulo, diz assim: a parábola do fariseu e do publicano. Versículo 9 diz assim: disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que era justo, glória a Deus, crendo que era justo e desprezava os outros. Verso 10: dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Verso 11: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Verso 12: jejum 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Verso 13: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Versículo 14, para finalizar, diz assim: digo vós que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que assim mesmo se exalta será o que? Humilhado, e qualquer que assim mesmo se humilha será exaltado. Irmão, uma pequena reflexão aqui, a parábola, a respeito de Jesus contando essa parábola, a respeito de duas pessoas, a respeito do fariseu e a respeito do publicano. Podemos ver aqui dois tipos de oração, dois tipos de pessoas e dois tipos de pessoas diferentes, Vemos aqui dentro desse texto que uma pessoa ela se exalta e a outra pessoa ela se humilha. A Bíblia vai falar de quem? Fala primeiro do fariseu. A Bíblia diz que ele ora, ele estando de pé, dentro do templo orando, ele fala algumas palavras: ó Deus, graça te dou. E ele começa a falar algumas coisas e ainda aponta para o publicano. E ele vai dizer que jejuma 2 vezes, dá o dízimo, tudo que ele possui, E você vai ver que já o publicano, a oração dele, irmão, foi bem simples, bem humilde. A Bíblia vai dizer que ele, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Você vai ver a humildade do publicano. Ele vai dizer: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Ele reconhecia que ele não era nada. E hoje em dia você vai ver, irmão, que não é diferente. Quantas pessoas estão igual a esse fariseu, se achando, se achando o último biscoito da bolacha, se exaltando, pensando que as coisas só andam se for com ele, Então você vai ver que esse fariseu, a maneira, a forma de ele orar, a forma de ele desprezar o publicano, E a Bíblia vai dizer que o publicano ele faz uma breve oração simples, humilde. E a Bíblia vai dizer, meu querido, que ele ali, o verso 14 vai dizer que ele vai dizer assim: digo vós que este desceu justificado para a sua casa. Ele desceu em paz para com Deus, para a sua casa. E a Bíblia vai dizer: porque qualquer assim mesmo que se exalta, qualquer assim mesmo que se exalta será humilhado, e qualquer que assim mesmo se humilha será exaltado. Então você vai ver que aquele fariseu ele se exaltou, aquele fariseu ele se engrandeceu, aquele fariseu ele pensava que só ele podia fazer tudo. Não é diferente, irmão, no dia de hoje. Quantas pessoas estão dessa forma, dessa maneira, desse jeito? Mas aquele publicano não, aquele publicano na sua humildade, Porque a Bíblia diz que Deus ele ama os humildes e abate o soberbo. Então a Bíblia vai dizer que aquele que se humilha, Deus o abate, e aquele que se exalta, Deus humilha. Então, nesta manhã eu quero deixar essa breve reflexão de Deus para mim e para a tua vida, porque não falar ali também de Ana, Ana Penina, a qual a Bíblia vai dizer que Ana ela passou por luta, Ana ela passou por peleja, Ana ela passou por humilhação, por zombaria, pela sua competidora Penina. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, que todo ano Penina gerava filho, dava filho, e Ana não dava. Mas a Bíblia vai dizer que chega um momento que Deus se lembrou de Ana, e a humilhação na vida de Ana acabou, a humilhação na vida de Ana cessou. No lugar da humilhação Deus trouxe o que? Exaltação. No lugar da humilhação Deus trouxe honra. Então nesta manhã eu quero deixar essa breve reflexão para a sua vida, Faça igual o publicano. O publicano ele desceu justificado para casa. O publicano, com a sua simples oração,
Deus o recebeu, ele ficou em paz com Deus, né? E já ao contrário do fariseu, se exaltou, se engrandeceu, se achou tal, né? E Deus não estava no negócio. Então nessa manhã fica essa breve reflexão de Deus para a tua vida. Eu creio que Deus vai falar poderosamente com você em nome de Jesus. E o tempo da humilhação acaba e o tempo da exaltação de Deus chega para a tua vida em nome de Jesus. Deus abençoe, fica com esta palavra, que Deus possa falar poderosamente para a tua vida em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.